amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Faz tempo que a gente não vem conversar por aqui, né? E eu já fiz alguns vídeos sobre esse tema de hoje, que é um tema que eu acho que interessa todo mundo que tá aqui nesse Instagram, porque todo mundo sente isso na vida várias vezes, eu já senti várias vezes, que é a dor. Se vocês forem procurar no meu IGTV, nos meus destaques do Instagram, vocês vão encontrar coisas, vocês vão encontrar textos, né, e oratória mesmo sobre esse tema que é a dor, só que não de forma tão aprofundada. E aí, há algum tempo atrás, a minha cunhada, que é uma irmã pra mim, ela me apresentou a uma filósofa chamada Lúcia Helena, e eu comecei a seguir essa mulher, tanto no YouTube quanto no Instagram, nas redes sociais dela, e eu tô simplesmente apaixonada. E aí ela faz uma aula, né? Ela dá uma aula, ela é professora de filosofia, e ela dá uma aula de um livro que chama A Dor Segundo Gibran. E aí ela fala de um capítulo desse livro, que, assim, bem específico, tem uma aula inteira sobre um capítulo, acho que uma aula de meia hora, 40 minutos, e é um tema que me chama muita atenção. Porque todo mundo hoje sofre, né? A dor, quando ela não é física, ela é psicológica. E às vezes o seu físico não tá aguentando aquilo e aquilo vai pro psicológico, né? Quantas vezes a gente vê depressões depois de um acidente de carro, por exemplo, síndrome do pânico, né? E aí, ou então o psicológico não tá aguentando e vai pro físico. Então quantas vezes a gente vê uma pessoa que não para de trabalhar um minuto e aí quando vê tá com um problema de coluna, por causa de estresse, ou então uma pessoa que tá super estressada e aí começa a ter gastrite, né, gastrite nervosa. Então a dor física com a psicológica, essas dores elas estão diretamente associadas e a gente precisa falar sobre isso, porque é um tema muito importante que não dá pra deixar pra lá, sabe? Não dá pra ficar falando só de futilidade enquanto tem um Instagram aqui que é grande, que tem muitos seguidores e que talvez estejam sofrendo, como eu também sofro, como todo mundo sofre nessa vida. E aí talvez trazer a dor nessa tona aqui, sabe? Com o meu Instagram, com o meu jeito de falar pra vocês, que às vezes vocês gostam, eu acho que pode ser bem válido, vocês não acham? Então vem comigo assistir que vai ser muito bom esse vídeo, garanto pra vocês. E aí, gente, é o seguinte, a Lúcia Helena, né, essa filósofa que eu falei pra vocês, ela começa a aula dizendo pra gente, fazendo uma pergunta, ela fala assim, a dor pra você é sempre algo negativo? Como que você associa a dor na sua vida? Porque Gibran, ele fala que a dor é algo extremamente positivo e que ela vem pra mudar a nossa vida. E que pra gente começar a entender a dor como algo positivo, a gente tem que mudar a nossa lógica de vida, que na atualidade traz a dor completamente como uma coisa negativa e associa uma coisa positiva só ao prazer, como se a vida boa pra nós fosse diretamente ligada ao prazer e completamente afastada da dor. E aí é aí que ela começa a discutir esse tema de uma forma muito, muito interessante, que eu acho que vocês vão amar. Pra dar o exemplo, né, ela exemplifica na hora de falar sobre a dor estar diretamente ligada a algo negativo. E hoje, na atualidade, a gente achar que o positivo está totalmente ligado ao prazer, a gente só quer prazer na vida, né? E a gente tem estragado muita coisa na nossa vida em busca desse prazer que é tão ideal, né? Que é tão irreal, tá? E aí ela fala assim, que nas antigas civilizações, por exemplo, que antigamente, quando você era apresentado a uma pessoa, era dito a essa pessoa algo muito sagrado, assim, como se é o que você desejasse a essa pessoa quando você era apresentado. Então, por exemplo, lá na Índia, falava-se Namastê, que significa ao divino. Em Roma, por exemplo, ave, ao sagrado. Tem outras coisas que ela falava, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Os incas, por exemplo, Amalhula, Amassua, Amaquele. Não sejas mentiroso, não sejas ladrão, não sejas ocioso. Olha só, isso era falado quando você era apresentado a uma pessoa, gente. Vocês têm noção? Você desejava o que há de melhor para essa pessoa dentro daquela época. E hoje, como que você fala hoje ao ser apresentado a uma pessoa? Você fala assim, muito prazer. Como se o prazer fosse algo para você sagrado, algo divino, algo que você tem de mais especial no mundo. O prazer. Olha isso. Olha como que o nosso valor mudou.
né, de um tempo pra cá, e como que isso tem adoecido pessoas, porque pessoas que sentem que não têm uma vida completamente prazerosa, que vivem a dor, elas se sentem frustradas, né? E aí ela olha para outras pessoas, por exemplo, nossa, que vida maravilhosa, que vida perfeita, eu vou invejar essa pessoa que é cheia de prazer. E aí Gibran fala que as pessoas que vivem só numa vida de prazer, elas não são dignas de serem invejadas, porque ali não há crescimento, ali não há evolução. E aí, como a gente associa a dor totalmente à infelicidade, a algo negativo, e a gente associa a felicidade ao prazer, não é incomum que quando você tá triste com alguma coisa, quando você pede um conselho a um amigo, a tendência dele é virar pra você e querer extinguir aquela dor. Então, amiga, termina. Você não tem que passar por isso. Pô, quem falou que não tem que passar por isso? Às vezes tem. Às vezes você não tá numa relação, por exemplo, à toa. Você tá naquela relação porque você foi colocado ali pra crescer. E eu tenho um exemplo pra dar pra vocês, que eu até pedi, né, autorização pra mulher do meu primo pra eu falar sobre isso aqui. Na minha família aconteceu o seguinte. A mulher de um primo meu, ela teve uma gravidez. E aí, no 3º mês de gravidez, por aí, ela descobriu que o bebê era um anencéfalo. O que é anencefalia? Anencefalia é quando o bebê ele nasce com uma formação cerebral. Então, o bebê mal vive, ele pode viver alguns segundos, alguns minutos, ou já nascer morto, né, com essa doença. No caso da Leiloca, a Maria, ela nasceu, viveu alguns minutinhos e morreu, tá? Antes de eu falar da Leila, eu vou falar sobre a minha mãe. Também pedi autorização. A minha mãe, ela teve também um bebê anencéfalos que foi antes de mim, 2 anos antes de mim. Ela se chamava Luíse, só que a minha mãe não descobriu no ultrassom que esse neném era anencéfalo. Então ela levou uma gravidez normal, o médico ainda brincou com ela no ultrassom assim, é cabeçudinha igual o pai. E aí, aos 9 meses de gestação, a minha mãe foi pra sala de cirurgia, foi fazer uma cesárea, e a nenenzinha nasceu morta. E aí foi aquele trauma todo, a minha mãe teve que ser dopada, ela ficou muito mal mesmo, foi pra casa, e aí de lá o hospital ligou pra ela, quando ela tava em casa, e falou assim, tem uma menininha aqui, que tá abandonada, você quer adotar? Aí minha mãe falou, quero. Aí minha mãe deu todo o enxoval da Luíse pra menininha, tratou como filha, né, adotou. E aí com 15 dias dessa adoção, a mãe foi buscar. Então vocês imaginam o tamanho desse sofrimento. E aí daqui pra frente, dessa dor pra frente, não vou falar pra vocês o que houve, vou voltar pra história da Leila, tá? A história da Leila foi a seguinte, com 3 meses ela descobriu que a nenenzinha dela era anencéfalo. E aí ela tinha ali que tomar uma decisão. A decisão, ela tinha 2 lados. Um lado era ela retirar o neném, já que a justiça brasileira permite a retirada do bebê em caso de estupro ou em caso de anencefalia, tá? Ou ela podia continuar a gravidez até o final, ter essa bebê e enterrar essa bebê e passar por essa dor e passar por esse sofrimento. E aí vou falar pra vocês o que houve na família. Várias pessoas falavam com ela ou falavam com os outros o seguinte, tira esse neném, não tem necessidade de passar por esse sofrimento, você vai passar, a barriga vai crescer, você vai ficar triste, você não vai conseguir lidar com isso, e aí você precisa tirar esse neném. Um outro lado, eu não sei citar pessoas aqui, gente, não sei quem falou o que, tá? Só sei do geral. Eu, por exemplo, virei pra Leila desde o início e falei assim, Leiloca, não tira essa neném, você precisa passar por isso. Eu, assim, pelo que eu acredito, eu sou católica, mas eu acredito em muita coisa que a doutrina espírita fala, e pra mim aquilo ali era um espírito, aquela bebezinha, ela precisava vir aqui, ela precisava passar por isso até ela morrer naturalmente, e não alguém antecipar aquela morte. Isso era a minha concepção, tá? E eu falei isso pra ela. E qual foi a escolha da Leila? A escolha da Leila foi seguir a gravidez. Então, a gravidez foi passando, a barriguinha dela foi crescendo, a Maria chutava, a Maria mexia, então ela teve uma gravidez completamente normal dentro daquela dor, né, gente? Porque a mãe, quando ela descobre que tá grávida, ela já ama o bebê, quem é mãe aí vai concordar comigo. E aí a Leila foi alimentando aquele amor.
ela sentia a bebezinha mexer, ela conversava com a bebezinha. Quando deu a época de fazer fotos de gravidez, eu ajudei, eu maquiei ela. A gente comprou coisinhas, acessórios para levar, para tirar as fotos. Ela queria guardar todas as lembranças da Maria, sabendo que a Maria não ficaria com ela nem por alguns minutos. Então, isso foi muito doloroso. Nas fotos a gente chorou muito. No Dia das Mães, ninguém deu Feliz Dia das Mães pra Leila. E eu mandei uma mensagem, eu chamava ela de Leiloca. Eu falei, Leiloca, Feliz Dia das Mães. Você é uma mãe maravilhosa, você fez a escolha certa. E quando eu encontrava com ela, eu pegava na barriga, eu queria sentir a Maria, porque a Maria existia e ninguém encostava na barriga dela. E a gente não pode nem julgar essas pessoas que não deram Feliz Dia das Mães, ou julgar essas pessoas que não encostaram na barriga, gente, porque cada um lida com a dor de maneira diferente, tá? E talvez fosse muito doloroso para aquelas pessoas conviver com aquilo ali. E talvez para a Leila essa dor foi no sentido de evolução e de crescimento, como também foi para mim, tá? Porque eu vivi muito de perto essa gravidez e para mim foi muito doloroso, mas aquela dor fez com que a gente crescesse com toda a certeza do mundo. Então esse exemplo eu quis trazer para vocês porque vocês têm uma escolha. Vocês têm a escolha de crescer com a dor ou de deixar essa dor destruir vocês. E aí vamos continuar o vídeo, né, saindo um pouco desse exemplo. Eu quis trazer esse exemplo porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente passou. E às vezes você, quando você vai pedir um conselho pro seu amigo fala assim, pelo amor de Deus, sai dessa, né? E não é, talvez não é isso. Talvez a pessoa ela só tá precisando de um abraço. Vem, olha, amiga, eu sei que você tá vivendo esse momento, eu sei que você não gostaria de estar, mas você não consegue sair. Então vem cá que eu te apoio. E não tentar eliminar a dor de todas as formas porque você não quer lidar com essa dor, entendeu? Então eu acho que é bem por aí. Comece a enxergar a dor como algo positivo na sua vida e tenta pensar, por que será que eu tô vivendo isso? O que eu posso aprender com isso? E aí, gente, nessa questão da pessoa querer tirar a sua dor, isso acontece em muitas terapias e é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já ouvi várias histórias assim de terapias que às vezes querem tirar a sua dor a todo custo e transferir essa dor a algo externo e não ao que há dentro de você. Você não passa por nenhuma dor por acaso e você tem que lidar com isso lá dentro e não transferir isso. Eu posso falar disso assim, eu acho que de forma muito clara, pelo que eu vivi, por exemplo, na relação com meu pai. A minha relação com meu pai sempre foi muito difícil e eu sempre transferi a dor toda da minha vida pra ele. E como será que eu cresci com isso? Eu não cresci, eu paralisei. Eu paralisei por anos da minha vida, tentando jogar a minha dor toda para um culpado que não é culpado no final das contas. A culpada sou eu que não consegui lidar bem com a situação e eu podia ter aprendido muito mais, entendem? E hoje eu tenho uma relação boa com meu pai, eu amo meu pai, eu torço por ele, graças a Deus que eu superei isso, mas como que você tem superado essa dor hoje? Como que você tem enfrentado isso? Há quanto tempo que você está paralisado? Há quanto tempo você está numa cama? Há quanto tempo você deixa algo do passado controlar a sua vida? Pessoal, a vida é muito curta, a gente vê gente morrendo todos os dias, do nada, sem que a gente espere. Eu perdi uma amiga uns 2 meses atrás, nem sei se já tem isso, a Karina. Vocês lembram que eu postei? A Karina tava grávida de 8 meses, de uma menininha, da Cecília. E assim, o marido esperando, tinha um menininho de 2 anos, eles já tinham. E aí a Karina teve uma parada cardíaca. Pessoal, ela infartou no quarto. Ela caiu e morreu. Tentaram salvar a menininha, abriram a barriguinha dela pra tentar salvar a menininha também tinha morrido. E aí, sabe? E aí? Graças a Deus a Karina tinha uma vida maravilhosa. Ela era muito temente a Deus, ela era católica, o marido também, eles iam juntos aos grupos de oração. O Luquinha também, que era o filhinho dela, muito amado, ele tinha uma família incrível. Então ela teve tempo de viver tudo, parece que ela sentia que ela ia embora cedo. Mas e aí, se você morrer hoje, como é que vai ser? Você teve tempo pra corrigir tudo? Você teve tempo pra acertar os pontos na sua vida? Pelo amor de Deus, não deixa a vida passar, não. Não fica preso, paralisado pelo seu passado. Pelo amor de Deus, você tem que viver daqui pra frente. Como que você enxerga a dor hoje? Aí a Lucilena, ela vem com mais um exemplo sobre essa questão da transferência da responsabilidade da dor pra outra pessoa. Aí ela fala assim, alguém foi ali e sujou a parede ali do meu ateliê. E aí eu, desesperada e brava, começo na busca desesperada por um culpado. E aí eu descubro, quem sujou a minha parede foi o Luiz.
E aí eu eu transfiro aquela responsabilidade pro Luiz e pronto, me acomodo, não limpo aquela parede. E aí toda vez que alguém vem no ateliê e fala assim, nossa, Lu, tá sujo ali, tá feio. Aí eu falo, fui eu não, foi o Luiz. E a parede continua suja. Vocês conseguiram entender essa metáfora, esse exemplo? Pessoal, olha só. Por que ao invés de reclamar das coisas que vem acontecendo, do que você tá sentindo, você não começa a agir para que isso melhore? Porque se você joga a culpa todo do fim do seu relacionamento, por exemplo, a uma pessoa externa, que chegou depois na vida dessa pessoa, é muito fácil, você se acomoda e fala assim, eu sou uma santa, eu não tenho culpa de nada, meu relacionamento só terminou por causa daquela pessoa e acabou, e aí você não se culpa por nada, você não se responsabiliza. Cadê a autorresponsabilidade? Se você vive transferindo a responsabilidade para outra pessoa, você vai virar uma vítima, e se vitimizar é acabar com a sua vida, é entrar num círculo de autodestruição. Vocês percebem? Imaginem um funil, pessoal. Um funil aqui, ó. E aí tem vários lados que a água pode entrar, mas tem só um lado que ela pode sair. Então eu entrei num problema. Não importa a via com que eu tenha entrado nesse problema, mas tem um jeito de eu sair desse problema e eu vou sair. Por quê? Porque eu quero sair. Por força de vontade. Como que você elimina a dor quando você fala assim, você tá num degrau ali, e você fala assim, agora eu preciso subir. E como que eu vou subir esse degrau? Por força de vontade. E aí eu saio daquilo ali. Daqui a pouco vem outro obstáculo, porque a vida é assim, a vida é cheia de altos e baixos, a vida é uma montanha russa. E se não fosse, pessoal, quem cresceria nessa vida? Onde estaria a inteligência, sabe? Então vocês têm que pensar, acho que bem dessa ótica, que aí vocês vão começar a crescer. E a projeção da nossa vontade é que vai trazer as ferramentas para que eu consiga melhorar e sair desse ciclo destrutivo que eu estou vivendo. Então, por exemplo, a filosofia budista, ela traz a dor como veículo de consciência, de crescimento, sabe? De trazer à tona aquilo ali que você precisa aprender. Então, vamos começar a olhar a dor dessa ótica. O que vocês acham? Se você faz como eu fiz, que durante anos da minha vida eu fiquei detida pela dor, né, com as minhas relações familiares e tal, isso, gente, quando você fica detido pela dor, isso é vitimismo, isso é morbidez, isso te faz mal. Então, o que você pode fazer hoje para parar de transferir a responsabilidade e para começar a trazer a responsabilidade para você mesmo, porque só você, lembra do funil, só você, por vontade, pode sair disso, entendem? Então não adianta eu vir com aquele clichê que a dor vai te fazer crescer e que todo mundo vai ficar sábio depois da dor, porque não é a realidade. Tem gente, olha só, a dor, ela te convida a crescer, mas ela não te obriga a crescer. Então tem gente que depois da dor fica completamente revoltado, cheio de ódio no coração, tentando de todas as formas destruir pessoas, destruir relações, porque aquela dor não fez aquela pessoa crescer. Então ela foi convidada a crescer, mas ela não quis. E o que você quer hoje? A dor está te convidando a crescer, mas o que você quer? Você quer que a dor te destrua? Você quer se destruir com a sua dor? Ou você quer passar por essa dor e evoluir? Porque essa escolha é muito importante hoje para você que está deitado sentindo dor. Sentindo a dor da depressão, sentindo a dor do pânico, sentindo a dor de um transtorno social, de um transtorno de ansiedade, sentindo uma dor física que te destruiu e que te fala, meu Deus do céu, eu não vou sair disso nunca, vou ser infeliz para sempre. Qual é a sua escolha? A dor está te convidando a crescer. O que você quer? Você quer que ela te faça evoluir ou que ela te destrua? A escolha é sua. Olha que interessante isso aqui que eu achei assim, acho que foi o ponto mestre assim, da aula dela. Ela fala que nós evoluímos num sistema de escada. Então a gente está aqui, ó, a gente está andando. A nossa tendência é que quando surge um obstáculo, por que eu coloquei os obstáculos, tá vendo? A nossa tendência é que quando surge um obstáculo, é a gente querer continuar ali naquele sistema de inércia, brigar com aquele obstáculo até a morte, né? Tipo, até você não aguentar mais e até a dor se tornar insuportável. E aí, se você for uma pessoa inteligente, você vai usar esse obstáculo, vai olhar pra cima, assim, na escada e vai falar,
tem um caminho ali, acho que eu vou. E aí você vai, você sobe. Quando você subiu, gente, vem outro obstáculo, vem outro problema na sua vida. E aí a sua tendência de novo, né? Continuar num sistema horizontal de inércia, brigando com aquele obstáculo até a dor ser insuportável. Existem pessoas que ficam aqui pra sempre, ó, dando murro em ponta de faca, batendo nesse obstáculo pro resto da vida e não aprende. Outras pessoas sábias, elas vão crescer com a dor. E assim é a vida. Esses obstáculos, eles não acabam nunca. Vai ser assim pra sempre, porque a lei da natureza é essa, gente. A lei da natureza é a evolução. E com nós, seres humanos, não acontece diferente. A semente, ela tem que morrer pra plantinha crescer, pra plantinha nascer. As folhas têm que secar pra flor vir. A folha tem que morrer para vir os frutos. E é assim, a natureza é assim e a natureza humana também é assim. Com 1, com 2, com 3, com 1000 obstáculos para que você cresça cada vez mais. E é isso, pessoal, que eu escolhi para minha vida, assim. Eu não fui sempre assim e eu tenho muito ainda para evoluir, mas muito, muito, muito mesmo. Todos os dias eu bato cabeça. Bato cabeça porque a minha ideia é crescer. Então, eu bato a cabeça, mas eu olho lá pra cima e falo assim, gente, tem essa via, pra que eu tava sofrendo tanto? E eu vou pra essa via, depois vem outro, porque pessoas fortes vão sempre ter obstáculos pela frente. A dor, ela não vem maior do que o ser humano. Aquela pessoa, por isso que o Gibran fala que as pessoas que vivem só no prazer, elas não são dignas de ser invejadas, porque talvez elas não tenham altura suficiente para receber o obstáculo. E a dor, ela vem do seu tamanho. Quanto maior você é, quanto mais evoluído você é, maior vai ser a sua dor. Infelizmente é assim, gente. Ou felizmente, porque a gente precisa mesmo evoluir, a gente precisa crescer, vocês entendem isso? Então talvez essa dor gigante que você tá passando é porque você é forte, isso não é clichê não, mas é isso, sabe? Não vai vir uma dor maior do que aquela que você pode aguentar. Isso é a mais pura realidade. Você viram essas mães, né, que tá muito comum hoje em dia, que não deixam a criança ter um pingo de contato com sujeira? Nossa, o bico caiu, meu Deus, eu tenho que ir lá ferver o bico para colocar na boca da criança. E aí, se esse contato for zero com a sujeira, o que acontece com a criança? A imunidade dela fica baixíssima, né? Ela fica pouco resistente. E o mesmo acontece com a dor. Se você não passar pela dor, você não vai estar preparado para um novo patamar de experiência na sua história de vida. Então, você precisa começar a enxergar dessa forma para que você evolua cada vez mais num patamar de experiência, até... Você nunca vai estar pronto, né? Mas até você se sentir confortável em falar, tô pronto pra dor. Pode vir que eu tô pronto pra evoluir, tô pronto pra subir um degrau. Podem ver uma pessoa que fala assim, isso é muito injusto, o que eu vivi é muito injusto. Se a pessoa, ela começa a falar isso, você pode saber que acabou. Você pode saber que ela vai se vitimizar pro resto da vida. Ela vai viver nesse ciclo vicioso de vitimismo e ela não vai crescer. Ela vai culpar Deus e o mundo pelo que aconteceu com ela, mas não vai se autorresponsabilizar. Nada que acontece na vida é por acaso e nenhuma dor que vem pra sua vida vem porque você não merece. Você merece, você atrai a sua dor. A sua dor tá em você porque você atraiu e é você que pode tirar essa dor para você subir um nível de experiência na sua vida, na sua história. Vocês já viram, por exemplo, aquelas plantinhas nascendo em frechinha de asfalto? Sabe quando você vê num piso completo, num passeio, aí tem uma frechinha ali e você vê uma plantinha crescendo. Vocês conseguem imaginar o tamanho da força dessa planta para passar por essa barreira e nascer ali naquele espaço tão pequeno? Então a Lúcia fala que você tem que começar a enxergar a força dessa plantinha como a sua força interior. Que você vai assim, e parece muito doloroso, né, gente? Sangra mesmo. Ela fala que um dia ela tava viajando e aí ela olha pro céu assim, e ela tá vendo o pôr do sol. Não, ela tá vendo o sol se pôr, era bem cedinho, e aí tinha aqueles feixes de luz, aqueles faixas de luz vermelho, e ela pensa assim, que pra você crescer, que pra você trazer algo bom, você tem que sangrar. Olha que pesado isso. Pesado, mas é lindo, né? É lindo. Comece a enxergar a sua força interior assim.
entendeu? Eu vou passar por isso. Tá doendo muito, tá doendo demais. Eu tô aqui na cama, não quero viver. Mas eu vou passar por isso, porque a minha força é maior do que o obstáculo que me foi colocado. E aí, quando você começar a enxergar a vida assim, você vai olhar pra trás pro que você viveu. Gente, que seja um abuso sexual, que seja uma violência, o que for, você vai olhar pra trás e vai falar assim: pelo tanto que eu cresci, pelo tanto que eu evoluí, até que o preço não foi tão alto assim não, até que o preço foi justo. Você consegue enxergar assim seu passado? Isso aí, ó, que você tá pensando agora quando eu tô falando com você. Você tá assim: mas Lu, pelo amor de Deus, meu pai batia na minha mãe, pelo amor de Deus, eu vi tudo, eu não mereço, isso é injusto. E o tanto que você cresceu? Você não acha que o preço foi justo, não? Você não acha que isso tinha que ter acontecido na sua vida? Isso tinha que ter acontecido na vida da sua mãe, na vida de quem for. Pessoal, quando vocês começarem a enxergar a vida por esse lado, eu garanto pra vocês que a vida vai ficar mais agradável. Não que ela vai ficar mais fácil. Fácil ela nunca vai ser, porque quanto mais você subir um patamar de experiência e de expansão de consciência na sua vida, mais difícil ela fica. Porque a dor vai ficando maior, mas você vai evoluir, vai valer a pena a ponto de você olhar pra trás e falar: o preço que eu paguei foi justo, pelo tanto que eu cresci. Olha que lindo isso é emocionante, eu chego a arrepiar. Se isso me fez crescer, se isso me fez servir melhor como ser humano, porque você não é esse ser humano que você é hoje à toa, bom, de luz, que ajuda as pessoas, se isso te fez crescer e servir melhor como ser humano, o preço pago foi justo. Renascer, essa palavra é tão bonita, né? A Lúcia fala lá dessa palavra, né? Nossa, eu renasci, eu floresci. Você lembra que para renascer você teve que morrer? Você consegue olhar esse lado? Nossa, Lu, que negativo isso. Negativo não, isso é maravilhoso. Isso é evolução, isso é crescimento. Então, morreu aquilo que eu falei, a semente precisou morrer para a plantinha nascer. A plantinha precisou morrer para vir a flor precisou secar para virem os frutos. E a vida é assim mesmo, e tá tudo bem com isso, sabe? Então, amigo e amiga que tá passando por essa situação hoje de dor, e essa dor, por exemplo, tá relacionada a um término de um relacionamento ou a morte de um ente querido, se foi, por exemplo, um término de relacionamento, se foi, é porque não era para ser meu. Se foi, é porque não era para ser seu. E isso não foi completamente negativo, isso te ensinou muito. Lá no livro do Gibran tem uma parte que fala assim, ó: e aceitarei as estações de vosso coração, como sempre aceitastes as estações que passam sobre vossos campos. A gente não tem que passar pelo inverno para vir a primavera, não tem que passar pelo primavera para vir pro verão, né? E esperareis com serenidade durante os invernos de vossa aflição. E a gente não precisa se recolher. No momento em que a gente se recolhe, é o momento em que a gente se prepara para depois florescer, pra gente sair com mais força, né? Olha que coisa mais linda, meus amores. Não briguem com a natureza. Não briguem com essa evolução que você precisa passar. Você precisa se recolher no inverno para quando chegar a primavera você ter bons frutos para espalhar para as pessoas. Para quando chegar o verão você ter bons frutos, você conseguir colocar para fora tudo aquilo que foi resultado da sua recolhida, do seu recolhimento. Entendeu? Então aceite o inverno da sua vida, porque ele é muito necessário. Quando a natureza ela te traz uma dor, ela trama não é para te destruir, não. Ela trama para te ajudar, sabe? Por exemplo, se você tá com... A Lúcia traz um exemplo de dor de dente, né? Se você tá com uma dor de dente, aí você vai no dentista para corrigir aquilo ali. Porque se não viesse essa dor de dente, talvez você fosse deixando, até você perder seu dente e não ter mais solução, vocês percebem? Então a dor, ela vem para te avisar: olha, algo maior tá vindo por aí. Aguarda que algo maior tá vindo. Mas eu preciso te avisar. Então se recolha. Não deixe de confiar na lei da vida. Não deixe de confiar na natureza. A borboleta é linda daquele jeito porque ela foi lagarta um dia, ela precisou se recolher naquele casulo. E Santo Agostinho, ele falava que a vingança, né, ela é um ateísmo inteligente.
Por que ele falava isso? Porque ao você ficar com ódio de algo que foi feito com você, ao você tentar se vingar, vou matar aquela pessoa, eu vou bater naquela pessoa. Ao você tentar se vingar, você não tá acreditando que a lei da natureza vai funcionar e que o universo vai fazer com que aquilo volte. Entendeu? Então eu acho tão frustrante, pelo menos pra mim foi, aconteceu uma situação há pouco tempo comigo que me fez aprender muito. É muito frustrante quando você sofre por algo e alguém causa algo que você quer ali se vingar na mesma hora. Porque quando você se vinga na mesma hora, você só tá demonstrando pro mundo que você não acredita na lei do universo, na lei do retorno. E não porque a natureza quer punir aquela pessoa, não, mas porque quer ensinar. Então se a pessoa fez algo, gente, é assim, ó, ela fez aqui, aí tá rodando, chegou nela de novo. É assim, a lei da vida é essa, a lei da natureza é essa, isso conforta muito a gente, né? Não fica cheio de ódio no coração, querendo se vingar, não. Porque a lei do universo, a lei do retorno, ela é muito forte, é a natureza agindo sobre a nossa natureza humana. Eu acho que agora, no fim desse vídeo, você vai conseguir enxergar melhor tudo aquilo que você tá vivendo. Que eu acho que você vai começar a ver que você é privilegiado em sentir dor. Você é privilegiado ao viver a estação de inverno na sua vida. Se recolha, pense, assista esse vídeo quantas vezes for necessário, se isso te ajudar. E eu tô aqui sempre pra vocês. E tudo que eu puder aprender e passar aqui pra vocês, eu vou fazer. Porque eu amo isso aqui, eu amo esse Instagram, eu amo a interação de vocês e eu quero vocês sempre comigo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.